Desde que eu conheço, ele sempre teve o mesmo objetivo: acabar com metade do universo. Se conseguir todas as joias do infinito, ele fará isso num estalar de Qual é o nome dele? dedos. Thanos. Fala pessoal, hoje estou aqui com ela, Priscila Amorim. Seja bem-vinda ao meu canal, Priscila. É uma honra você ter aceitado esse meu convite. E Priscila, vamos começar com a primeira pergunta. Como foi dublar a Zoe Saldana em Guerra Infinita? Ou melhor, Guardiões da Galáxia? Eu já dublava ela desde antes, né? Eu dublava nos Guardiões, aí depois dublei no Vingadores, agora aquela participação da galerinha junto. É sempre o máximo, é bem legal, adoro fazer. Você fez um filme dela que eu gosto muito, é Os Perdedores. Com a atriz? É. Se eu te disser que não, você vai... Ah. Eu já fiz algumas coisas com Sim. ela. Eu gosto dela como atriz. Fez Avatar. Avatar, se bem que no Avatar ela é irreconhecível, né? Verdade. Avatar foi um trabalho bem legal. Como é ser a filha do Thanos? Enfim, fiquei com uma dó no filme, né? Especialmente na hora dela, aquela declaração de amor que teve um final trágico. Mas Né? eu Que acho acabou que se revelando um amor. Toda a minha vida, eu sonhei com um dia, um momento, em que você ganharia o que merecia. E eu ficava tão decepcionada. Mas agora... você aniquila e tortura. E ela evoluiu totalmente. No primeiro filme ela era toda feroz, aí vem no segundo ela mais tranquila, aí no terceiro, que é o Vingadores Guerra Infinita, ela tá mais amorosa, mais com compaixão. Eu acho que isso, nem sei se isso bate com o perfil dos gibis, né, dos quadrinhos. Sim. Mas ela evoluiu totalmente. Mas eu tava, claro, as mulheres em especial adoram esse lado dela com o Quill que tava já acontecendo, um romancezinho, né? Porque, segundo. Aí teve aquela revelação no segundo também, que ele era apaixonado por ela. E quando ali no Vingadores ele apertou o gatilho, também foi uma prova de amor, né? Você prometeu! Você prometeu! Ah, filha, você espera demais dele. Eu te amo mais do que tudo. Priscila, você fez parte da minha infância. Eu já falei isso para Andréa Morucci, mas você também fez parte, que foi Liga da Justiça. Ah, legal. Como foi ser a Mulher Maravilha? Eu até hoje faço nas animações. Tem aí um especial que eu não posso nem muito falar sobre, mas tá quentinho, tá no forno aqui da casa. Eita. A gente vai começar a dublar na semana que vem até. Não... Eu faço ela nas animações e adoro fazer, assim, nos traços os mais diversos possíveis. Parece uma espécie de templo. Como uma mulher pode usar roupas tão ridículas? Por que isso estava enterrado aqui? Alguém quis ter certeza de que essa peça nunca seria encontrada. Inclusive numa versão fofa para meninas que se chama... Super Heroes. Isso, DC Super Hero Girls. Grande Barda, como você chegou aqui? Um pedaço desse programa foi... Quer dizer, um pedaço não. Uma versão dele foi gravada em São Paulo. Agora eu já não sei, eu acho que o que passa na Netflix não foi o que a gente fez aqui. Sim, agora eu já não sei. Eu pesquisei no YouTube, às vezes não tem as vozes semelhantes. Eu pesquisei da Andréia, principalmente, que ela foi que fez, a Mulher Gavião, e não tinha. Acho que é de São Paulo mesmo, como você falou. Isso, da Netflix, né? Acho que mas no YouTube tem, acho que as versões da gente. Porque exibia, acho que na TV aberta, não sei agora te dizer se Globo ou sei lá. No SBT, porque sempre passa no SBT, assim, ó, a parte da DC. E a Liga da Justiça marcou muito a minha infância. Sempre quando, antes de ir pra escola, era um dos meus desenhos favoritos. Eu sou muito fã, tenho coleção, tenho camisa, assim. E você já pegou, você foi essa geração que assistiu a gente, né? Porque eu já assistia outros e amava também os Super Amigos, na Sala de Justiça. Sim. A Mulher Maravilha tinha um jatinho, lembra? Jato Invisível. Que era a Ilka, maravilhosa, adorava assistir, era fã também. Você ser uma heroína assim, você via... E nos filmes, a Marlene fazia, Marlene Costa. Sério? É. Você via como uma heroína e depois você se torna a própria heroína. Essa é uma sensação muito boa. É verdade.
Você começou na Herbert Richards? Não, eu comecei aqui, onde a gente está. Cinevídeo, A gente sério? está na Cinevídeo, em Botafogo. Mas você chegou a fazer algumas coisas lá? Eu cheguei a trabalhar lá, mas muito depois. Você conheceu o Herbert? O Herbert Conheci pai. o seu Herbert, mas não tinha muito contato. Sim. Conheci ele, mas não chegamos a ser amigos, assim. E qual era aquela sensação de você estar na Herbert Richards, que é um dos estúdios bem forte, um nome bem forte, assim, como era para você? Olha, eu vou te dizer que quando mais nova eu passava por ali, no caminho para o alto, na usina, eu olhava e pensava, um dia eu vou trabalhar aqui. E eu, quando comecei a dublar, eu vim para cá. Comecei aqui e eu dublava com uma pessoa que depois se tornou um grande amigo, que foi o Hércules Franco, e ele me dizia, não vai para lá não, lá é um tal de... É muita gente, é muita serpente, melhor você se resguardar. Tem gente que nem precisa, que fez carreira sem nem precisar. Me dava o exemplo de uma outra pessoa que eu admiro muito, que era a Nairzinha Amorim, que tem meu sobrenome, apesar da gente não ter parentesco. Então, ele falava, veja o caso dela, você não precisa, tal. E daí eu também não ia, não. Sim. Porque, de fato, as pessoas têm esse lado, né, do glamour, das vozes, que a gente ama tal, e adora acompanhar, e o trabalho artístico, que é uma produção dublada, de um nível, de uma qualidade artística bem bacana, porque é uma tarefa inglória, sempre pensei isso, ingrata. Enfim, a dublagem sempre foi uma coisa muito bacana, e as pessoas, por um lado, admiram, acham que isso pode ser glamuroso, há quem pense, só que nos bastidores rolava uma treta entre egos de atores, às vezes envaidecidos, competições. Estou falando de muito antigamente, quando a gente dividia a bancada, que hoje já não acontece. Hoje é mais fácil. Eu estava falando isso com a Carmen também. Ela falou que hoje em dia é bem mais fácil, você chega lá, dubla, vai embora. E não vê... Tem seu pró e contra, sabe? Também você perde a contracena, o calor de estar num jogo de cena com uma pessoa legal, sabe? Você faz sozinho, né? Às vezes vozerio você grava sozinho. Então, não tem aquela... emoção. Assim, com todo mundo junto, era divertido, assim? Rolavam umas brincadeiras? Como é que era? Rolavam umas brincadeiras e rolavam uns estresses também, entendeu? Porque você era uma época não digital. Então, tinha a época da Umatic. Você não podia... era uma cena gravada inteira, né? Então, imagina que tenha, naquela sequência de cenas, tenham 4 pessoas, 4 personagens em contracena, tá? Tá todo mundo dividindo a bancada. E você, um dos 4, só tem uma falhinha no final. Se você for o último e se errar a fala, teria que refazer tudo, porque às vezes não tinha pausa, não dava para voltar, dar um kill e voltar, entendeu? Tinha que fazer geral. E aí era uma pressão, sabe? E com gente, muita estrada, rolava assim uma intimidação também, um medo, um nervosismo que era contraproducente. E aí, então, só para completar a sua pergunta, respondendo depois de 1000 anos, a Herbert foi foi a última empresa onde eu fui trabalhar. Eu comecei aqui na Cinevídeo em 95, fui contratada em 98 aqui, e eu só fui para Herbert. Fui para Herbert em 98. Eu acho que em 90. Agora, se eu não sei se 98 ou 99, mas eu já tinha bastante experiência quando eu cheguei lá. Então, você... Apesar de 3 anos ou 4, pouco tempo, teoricamente, mas eu já tinha muito trabalho Você feito. fica mais na Cinevídeo ou você vai para outros estúdios assim também? Hoje a gente já se divide pelo mercado que está espalhado E cresceu, no estado, se expandiu totalmente. na cidade. Se expandiu e tudo bem se expandir, né? Contanto que se cumpra as regras de convenção coletiva. Verdade. Né? Quando você começou na dublagem, quem foi sua maior inspiração? Quando eu comecei a dublar, eu vinha para os estúdios, vinha para cá, na época lá em cima, e ficava assistindo. Tinha um desenho que era gravado na época, que era o Indiana Jones. Não sei se você pegou esse desenho. Não. E quem fazia era o Borghetti, era um Indiana Jones menino, adolescente, sei lá, jovem. E eu adorava assistir ele fazendo, porque eu achava ele de uma naturalidade, assim, eu ficava encantada. Né? Não era nada lido, nada fake, na hora ele fazia e eu via aquela coisa acontecendo, aquela voz preenchendo, enchendo de um jeito, eu gostava muito. Emoção. O Darcy Pedrosa também eu gostava, quando eu dividia a bancada com ele, era um prazer. Ele era, como pessoa também, divertidíssimo, muito refinado, com um apuro assim, de percepção e inteligência, sabe? Então ele tinha umas sacadas engraçadas, sempre de bom humor, e com uma voz maravilhosa. Você lembra dele?
Não. Kátia, eu não vou saber, a gente fazia, sabe o que a gente fazia aqui? Que era uma coisa antiga, que a gente já, não sei se a gente redoblava, que se chamava O Barco do Amor. A gente fazia até em PB, preto e branco, era bem antigo, que o Hércules dirigia. Eu fazia muito com ele, eu fazia uma garotinha na época. E aí ele também era uma das pessoas que eu ficava olhando admirada, assim, mais da velha guarda, né? Nelly Amaral também era outra, Sônia Ferreira com quem trabalhei, Vera Miranda, eu cheguei a trabalhar com ela, gostava do trabalho dela, também achava ela de uma sensibilidade Teve algum dublador assim? impressionante. Você já trabalhou, já teve vontade de trabalhar, dividir a bancada? Então, a gente agora já não tem mais essa experiência, né? Sim. Mas eu curtia dividir bancada com alguns amigos. Você diz alguém em especial? Sim. Digamos assim, vamos supor um nome que é bem famoso, Orlando Drummond. Ah, sim, maravilhoso, né? Eu não lembro de ter feito alguma coisa assim, dividindo direto a bancada uma série, sabe? Que eu pudesse falar com o Drummond. Mas é uma honra também, seria. Agora ele já quase não está nativo, acho que ele fazia uma coisinha ou outra. Eu vi um pedacinho dele que ele fez, foi em Grey's Anatomy, a série. Ele fazia um senhor e eu reconheci na hora que era ele. E trouxe aquela emoção. Você também faz, né? Eu acho essas pessoas, o Drummond, o Bardavi, ele tem uma carga assim, dramática, do mesmo modo como eu falei dos outros, uma inteligência de percepção para entender rapidamente, porque o nosso trabalho é assim, né? É a velocidade com que você apreende o mais possível da cena e entende a intenção daquele personagem naquele momento, que pode ser uma frase banal, e você vai juntinho, vai naquela banalidade. Sim. Chegar ali... Nem Júlio sei se Chaves você também, Júlio Chaves, eu amo Júlio Chaves. Júlio Chaves. Carmen Sheila, nossa, essas pessoas são... A nata da dublagem. O Júlio é capaz assim de fazer, sabe, qualquer coisa. O Júlio veste bem, ele vai... Ele o Duda também... falou que se o Júlio não tiver no filme, dá tudo errado. que Duda Espinosa. O Duda também eu amo, Duda. A gente trabalhou muito junto. Mais ou menos começou junto. Aqui. Tem um desenho que vocês fazem junto que é uma loucura, que é qual? O Incrível Mundo de Gumball. Ah, sim, que eu adoro. Eu e o Duda fazemos os pais do Gumball. Como é esse desenho pra você, assim? Adoro, eu me identifico muito. Porque ela é uma mãe amorosa, que cuida, tal, e gerencia a casa, aquela maluquice e tal. Ainda trabalha fora. Em alguns episódios aparece. Porque às vezes não fica muito claro, né? Porque ele fica muito focado nas crianças, mas já houve... sabe, uns episódios tratando disso. E ela... O Duda faz um pai totalmente louco. Que ela ama, porque é um pai super de bom coração, enfim, né? Mãe, tá tudo bem? Eu tive um sonho muito estranho. Eu estava no quintal e seu pai tinha arrumado um emprego como entregador de pizza. Não foi um sonho. Eu acabei de dizer isso. E você desmaiou. Eu acho que eu fui dominada por esse sentimento estranho. Hit, o Conselheiro Amoroso. Ah, sei. Você fez a Eva Mendes. Como foi poder fazer esse filme? É um romance totalmente louco, mas também encantador. E eu amava esse filme. E sempre quando passa na televisão, eu assisto. Como foi pra você poder dublar essa atriz? Essa atriz é também legal. Já dublei ela em outros momentos. Sim. O Motoqueiro Fantasma foi com ela também. Agora eu não vou saber te dizer. Das Loucas, ou Cruzeiro das... Enfim. Sim. Ou eu tô confundindo geral, que também pode não ser uma surpresa. Mas eu adoro essas comédias românticas, né? Era uma comédia romântica, né? Falava de amor. Então, eu vou te confessar que eu não lembro do filme especificamente, né? Mas eu lembro que foi uma delícia, que falava justamente... Você e Mar Simões. Eu adoro o Mar Simões também. E o Mauro Ramos e a Andréia. Vocês quatro ficaram sensacionais. Eu nem posso imaginar como seria isso. O que será que um cara assim diria? Ele diria, meu nome é Alex Hitchens e eu sou um consultor. Mas ela não estaria interessada porque ia estar contando os segundos para ele ir embora. Achando que ele é igual a todos os outros. Porque a vida ensinou a ela que é sempre assim. Sou Sarah Milas. Sou colunista das fofocas do Standard. Priscila, qual foi o personagem mais desafiador para você? Me lembrei de um agora, que a gente fazia uma novela argentina, que eu dublei na Herbert, sob a direção do Mário Jorge, que se chamava La Lola. Passou no SBT uma época. Já ouvi falar disso. Era uma mulher, aquela história clichê, de um homem que acorda a mulher, e todo galinha, tal, que tratava a mulher com desdém, machista, tal, e daí se vê no
do lado de lá, tendo que lidar com várias situações em que ele vai enfrentar justamente tudo que ele Pessoal, causava, bom, né? o vídeo ficou muito extenso, então eu resolvi dividi-lo em duas partes. Bom, o papo tá incrível, tá maravilhoso, mas não perca na próxima quinta-feira, às 4 horas da tarde, esta entrevista maravilhosa com a Priscila Amorim. Já deixe seu like garantido, inscreva-se no canal e lembre-se, ative o sininho para estar recebendo notificação sempre quando sai de novo. Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau.